nós vamos conversar com o desembargador Marcelo Martins Berti, que vocês já conhecem de nome, de lenda, mas hoje ele está aqui ao vivo para conversar com o pessoal da Uniregistral. Obrigado, desembargador Marcelo, pela sua aquiescência. É uma honra enorme estar aqui com você. Antes da vara de registro, você tinha tido qualquer contato com o extrajudicial? Não, eu tinha tido no interior, né? Lá em Piquete até era corregedor e em Porto Feliz dos cartórios, mas eu fiz um ou outro ato até normativo para regular alguma coisa do extrajudicial, mas não tinha, nunca tive até assustei quando fui para a vara de registro, a dimensão, né, vamos dizer, do potencial, né, da atividade extrajudicial. Quando é que você chegou lá, Marcelo? Na vara? Eu cheguei na capital em fim de 89, fiquei um pouquinho em vara civil, vara de família, e acho que eu fui para lá em abril de 90. Então já a Constituição de 88 já havia sido promulgada e havia sido adotada essa sistemática de delegação. Você tem ideia se isso foi uma coisa boa? Agora, eu acho que o regime de delegação é uma ideia muito feliz do Constituinte. Na Corregedoria Geral, eu tive a oportunidade eu acabei ficando 3 biênios seguidos, e naquele tempo não tinha aquela limitação, né? Ainda bem que era bom, porque podia passar o bastão. Não, e a gente podia aprender, pôr em prática e depois passar o bastão para outro. E foi o que aconteceu. Eu acho que, visitando as unidades e tal, a gente começou a ver as mudanças. No final da década de 90, 98, nós fizemos o provimento aqui em São Paulo, regulamentando o concurso do extrajudicial, já que nós percebemos o tribunal que não seria possível aprovar uma lei estadual para realizar o concurso. Então, tomamos a decisão de fazer por provimento. São Paulo acho que teve essa coragem de fazer assim e deu certo, porque não conseguiram, foram ao Supremo, o Supremo manteve e tudo isso, fizemos o primeiro concurso. E daí em diante a gente vê que, olhando para trás agora, né, a gente vê que as coisas mudaram e muito, né? E visitando as unidades comparando as unidades que são, vamos dizer, estão no regime de delegação, com as que não estão ou as que não estavam ainda, a gente via uma diferença extraordinária, né? A experiência do desembargador Marcelo Martins Berti, tudo que ele faz é muito bem feito, ele é sereno, ponderado, ele sabe atingir o âmago das coisas, por isso ele já trabalhou no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E conta um pouco dessa experiência, Marcelo. O CNJ foi também outra surpresa, né? Eu depois que vim para São Paulo, já depois de passar pela Corregedoria, na vara de registro, acabei vindo parar na vara de registro de novo como titular. Mais tarde, isso foi em 2006, eu tinha passado por uma vara criminal que eu mesmo me inscrevi para ela, porque eu falei, eu não quero ver um pouco de outro assunto, quero ver gente, testemunha, ouvir os problemas e por que acontecem, o que leva a pessoa a ouvir testemunhas, família de presos. Eu queria viver. É o direito mais sensível, né? Mais próximo, né, da vida. E aí eu fiquei lá uns 6 anos, ali na Barra Funda. Depois, por questão de vagou a vara de registros, eu estava para ir para substituto de 2º grau já, mas houve uma indagação se eu não teria interesse de voltar para lá. Eu me inscrevi,
eu era mais antigo já, estava indo para substituto e consegui a remoção. E acabei desistindo de ser substituto e fui na vara de registros até a hora de ir para o tribunal. E foi muito bom para o país, né? E aí foi uma surpresa, porque eu estava lá e durante... eu tinha sido convocado para ficar um pouco na presidência também ali na parte jurisdicional e de repente recebo um convite para ir, um telefonema de surpresa para ir auxiliar na presidência do Conselho. São Paulo não tinha ninguém ainda lá, eu nem sabia, nem tinha me dado conta de que um juiz do Estado que fez concurso para o Estado de São Paulo, um dia pudesse ir trabalhar fora do Estado de São Paulo. E fiquei meio perplexo, acabei aceitando o desafio e lá acabei ficando mais um outro biênio depois, primeiro com o ministro Gilmar e depois com o ministro Peluso. Eu nem conhecia o ministro Gilmar, ele acho que tomou informações aqui, ele queria um juiz de São Paulo, e depois o ministro Peluso, que eu conhecia mais ou menos aqui de São Paulo, quando ele assumiu, pediu para eu ficar. E eu fiquei mais 2 anos. Foi uma experiência, Narine, muito, muito interessante, eu conheci o Brasil inteiro, eu fui visitar porque aí na presidência eles me emprestavam, o CNJ estava nascendo, era 2008, fim de 2008. A Corregedoria Nacional tinha 1, 2 juízes e ninguém do que entendesse ou tivesse trabalhado no extrajudicial. E então eles me emprestavam para acompanhar o ministro Gilson Dipp, que era o Corregedor Nacional na época. E eu viajava com ele também, fazendo inspeções aí, mas eu fazia sozinho no extrajudicial. Aí eu viajava, ia na capital, depois fazia algumas comarcas. E com isso durante esses 4 anos eu fui ao Brasil inteiro e vi as diferenças, o desnivelamento do serviço, vi exatamente isso que nós estávamos falando, da diferença entre as unidades que já estavam delegadas e as unidades ainda oficializadas, aí de forma mais acentuada, né? Uma diferença bastante acentuada. Acabamos lá regulamentando o concurso para o Brasil inteiro. Sim, que é a experiência de São Paulo. Que é a experiência de São Paulo, nós vingou, levamos para lá. É. Isso. E aí começamos a promover, até hoje os estados estão aí. Então, Marcelo, a sua contribuição também para o tema de regularização fundiária foi fundamental. O que você pensa da regularização fundiária? Como é que a gente poderia avançar mais ainda? Olha, quando eu cheguei no CNJ, na presidência, eu recebia uma ideia, uma sugestão para criar um fórum de assuntos fundiários. Que tratasse da questão fundiária, tanto urbana quanto a rural. E era uma preocupação forte do CNJ, na época, de pacificar conflitos, encontrar soluções para promover a regularização fundiária. E foi criado o fórum, ele foi institucionalizado até por uma resolução do CNJ, a 110, que eu mesmo minutei para depois aprovarem lá no plenário. E pelo fórum nós passamos a visitar também o país, tanto na parte urbana, por exemplo, no estado do Pará, nós visitávamos todas aquelas questões dos conflitos de ocupação do sem terra. O problema, a gente identifica, pelo menos eu identificava, que onde havia menos segurança no registro da propriedade, havia mais conflito, porque as pessoas que iam ocupar, percebendo que a pessoa não tinha um título muito bom, aí sim
ocupavam, e aí ficava aquela... Então veja que é uma questão que não é registral, não é uma questão jurídica apenas, não é, Marcelo? É uma questão de violência, de coibir violência, é uma questão de cidadania, até uma questão de economia. Agora, quando se fala de atrair investimentos estrangeiros, com o home equity, todas essas coisas, nós precisamos ter um sistema registral confiável, né? Confiável, seguro, né? No urbano também nós temos muito problema, né? Nós visitamos favelas, que eles chamam as comunidades no Rio de Janeiro, as comunidades no Pernambuco tem muitas. Entrávamos e víamos a situação em que todos se sentem sem chão, né? Sim. Porque naquele negócio que não sabe até quando pode ficar, provisório. A situação é dramática. Tanto que o legislativo tem contribuído. Você veja essa última lei, 13.465, de 2017, ela constitui um avanço, mas eu não sei se você concorda, Marcelo, aqui nós temos assim, a volúpia da inconstitucionalidade. Tudo que se tenta resolver, eu falo, inconstitucional é deixar as pessoas sem chão, sem... a questão de foco do que seria inconstitucional, né? Talvez, eu trabalhei, né, por convite daquele grupo de trabalho no Ministério das Cidades, formado ali visando a elaboração primeiro de um projeto de lei, depois seria uma medida provisória, que de fato foi convertida nessa lei. Ela teve várias alterações na Casa Civil, depois no Congresso e tal, mas o que restou um pouco, daí nós trabalhamos na parte urbana. E procuramos ali encontrar alguns institutos, ou criar mesmo alguns institutos que pudessem facilitar a regularização, porque tem a parte de dar o título, mas também a preocupação de fixar, de estruturar e tudo isso. Mas não adianta nada também só pensar na parte de fazer a infraestrutura e tal, se não pode regularizar do ponto de vista jurídico. Tem um exemplo lá que eu vi lá, o Ministério, naquela época, ainda nós estávamos com algum... tinha recursos no Ministério, até de sobra, na parte daquela secretaria, não existe mais o Ministério, mas tinha uma secretaria lá de saneamento. E saneamento básico, ela fazia toda essa parte. Ela tinha recursos de sobra para isso, mas faltavam projetos. Ela não tinha onde investir o dinheiro. E aí eu conversando com o secretário uma vez lá, ele me disse, não, nós temos um problema sério no Rio Tietê, lá em São Paulo, porque aquelas ocupações que tem ali, todas irregulares, despejam todos não tem esgoto, eles despejam tudo no rio. Eu falei, mas por que vocês têm, por que vocês não podem? Não podemos entrar porque são terras particulares. E nós não podemos entrar e, com dinheiro público, colocar esgoto em imóveis particulares. Mas, na verdade, não são mais, né? Se a gente pensar do ponto de vista, vamos dizer, abstrair um pouco, já há um uso capião daquilo tudo, até nunca mais o dono vai retomar. Mas também desapropriar não faz sentido. O Estado pagar a desapropriação de um imóvel imenso, caro, que já também não é de ninguém. Ou não é mais daquele dono tabular, do registral. Então, precisaria como dar título a todas aquelas pessoas e poder entrar, implantar o saneamento, os esgotos e tudo isso. Precisaria regularizar. Então, a ideia foi buscar um instrumento que fosse eficiente.
nasceu ali a ideia nós chamamos de legitimação fundiária. Ela, de certa forma, foi questionada quanto à constitucionalidade disso, tal, mas ela está aí, sendo utilizada e sendo útil, que eu tenho notícia e você vê resultados, né? A gente vê em municípios inteiros sendo regularizados. Eu estive na Bahia não faz 6 meses, e conversando com alguns no tribunal, falando com registradores, e alguns vieram me abordar para dizer, olha, eu sou registrador de cidade tal, eu não tinha nada lá, hoje eu tenho todas as matrículas acertadas, regularizadas, porque o prefeito lá regularizou tudo com legitimação fundiária. Quer dizer, então, há muita utilidade. O registrador é um protagonista essencial nesse processo, não é, Marcelo? Porque envolve muita gente, prefeitura, Ministério Público, área de assistência social, muita gente envolvida, mas precisaria haver alguém capitaneando esse processo, sim, né? Eu acho que talvez isso. Hoje eu sei que há uma nova proposta de uma nova legislação de regulação fundiária. Eu confesso, não me aprofundei tanto, talvez sempre aprimorar. Seguramente você vai ser chamado a opinar. Não, né? mas eu digo sempre, aprimorar é sempre bom. Sim. Mas eu acho que os instrumentos que já existem hoje, por exemplo, nós nos preocupamos com os condomínios de lotes, chamados condomínios de lotes, que na verdade são aqueles de chão, né? Que houve preocupação com os cortiços, entra também quer dizer, a regularização nós chamamos de condomínio urbano simples, onde se pode abrir uma matrícula até para um cômodo dentro de uma casa. E a laje, você contribuiu com a laje, o direito de laje, sim, ele nasceu ali na lei. Passamos uma madrugada, várias, mas eu me lembro da madrugada que nós fechamos o texto do direito que nós chamamos de laje, mas depois, quando queríamos mudar de sobrelevação ou alguma coisa, porque no direito francês tem o direito de sobrelevação, mas quando chegou lá, a Casa Civil pôs de novo direito de laje, mandou, e o Congresso gostou da coisa. É mais chamativo, né? E entrou ficou no código com esse nome agora, né? Mas você vê um campo aberto, sem interromper, que eu quero ouvir o que você vai dizer em Minhaia, mas você vê um campo aberto para que o registro de imóveis também possa hoje, com o uso da digitalização, da eletrônica, de todas as modernas tecnologias da informação e comunicação, facilitar cada vez mais a obtenção de dados e a prática dos registros e averbações? Você vê esse caminho em evolução? Eu não tenho dúvida. Eu acho, é uma das grandes preocupações que eu tenho. Outras especialidades já caminharam um pouco mais não que o registro de imóveis também não tem lá, já deu seus passos importantes. Mas é que o registro de imóveis tem uma importância, não quero tirar a importância do registro civil, Sim. que dá os direitos da personalidade, mas é que o registro de imóveis, para o desenvolvimento econômico, Sim. para a economia, ele tem uma importância extraordinária, porque é ele que assegura a garantia do crédito, e sem isso não há economia que possa se desenvolver. Então, é imprescindível, no meu modo de ver, que o registro de imóveis encontre um caminho e rápido de uma digitalização, de um registro eletrônico ágil, eficiente e que seja fácil. Sem perder a segurança, sem perder a segurança, confiável. mas sem perder a segurança. Porque também não adianta nada a gente criar uma coisa ágil e fácil vulnerável, mas no fundo vai ver, a pessoa não era dono, né? Então aí não adianta.
Marcelo, foi muito bom conversar com você. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens. Quem nos assiste assim com muita assiduidade, com muito fervor, são os jovens, que estão fazendo muito bem aquilo que eles fazem na qualificação dos títulos, no registro, nas averbações. O que você recomendaria a esses jovens, tendo em vista que nós estamos aí imersos nessa mutação profunda da quarta revolução industrial? Eu diria que nós estamos mesmo num momento crucial da vida, da humanidade mesmo, e nessa área as coisas então reclamam muita dedicação, muito bom senso, muita tranquilidade e acreditar, nunca perder a crença de que a instituição registral brasileira é muito boa, e nós podemos construir um registro moderno, eficiente, eletrônico, como é necessário no mundo atual. Eu não sei até quando, a gente já chegou a num estágio em que tem mais um pouco, mas eu acho que é um desafio tão grande e tão empolgante. Eu estimulo todos a concretizar tudo que tem sido feito e planejado, porque é um grande sonho e o Brasil precisa disso. A Arisp eu vi nascer. Eu estava na vara ainda quando vi, e vi ela chegar até aqui, eu diria que ela tem um papel fundamental e uma contribuição a dar extraordinária para esses desígnios aí, para esses caminhos que nós devemos seguir aí pelo registro imobiliário eletrônico, inclusive. Eu acredito em que a Arisp vá poder cumprir esse papel. Tem gente boa, com cabeça para fazer isso. Ideias diferentes, às vezes há, mas isso não, mas eu acredito que as ideias diferentes são boas para que a gente pense e alcance alguma ideia melhor ainda. Então, eu estimulo a isso. Quem agradece é a Uniregistral, é a Arisp. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque o desembargador Marcelo Martins Berti é uma pessoa esplêndida, é um ser humano admirável, e ele ainda vai oferecer muita coisa para o Brasil, para benefício das nossas instituições e de todo o sistema de justiça. Obrigado, Marcelo. Obrigado.